Que é que ele falou? Foi uma besteira, né? Ou live fã. E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite. Vamos vendo aí como é que tá. Estão me escutando bem? Estão me ouvindo bem? Fala aí, gente. E aí? Já vou chamar o professor Gabriel aqui para o nosso bate-papo de hoje. Fala, Thiago. Beleza? Professor Gabriel. Fala, mestre. Que honra, hein? Que isso. Eu que Tranquilo, tá me digo. ouvindo bem, hein? Tô. Então, um dos meus medos de fazer esse horário é por causa da internet. Começa a bombar. Mas acho que vai dar certo. Vai dar certo. Até a gente evoluir E para aí, tudo em ter paz? um horário nobre para nós, né? Pois é. Um canal no YouTube. E Deus assim te vai, ouça. né? Questão de tempo aí. E aí, como é que estão as E coisas? Tudo aí, tudo, tranquilo? tudo em paz? Como é que tá esse tempo? Tudo em paz. Cara, Tempos tô de aqui. pandemia. Pois é, aqui numa angústia danada, né? Porque a gente tá tão acostumado com uma rotina maluca, tá dando treino pra cima e pra baixo, tá pensando no jogo toda hora, mas podendo aplicar, né? Então, aquilo meio que se alimenta, né? E sem ter essa resposta de dia a dia, enfim, a cabeça explode. É bom porque tá dando espaço para ler um monte de coisa, para, enfim, atualizar futebol internacional, principalmente, que eu não estava conseguindo acompanhar tanto, mesmo da base, É bem vendo jogo pra difícil. caramba, aprendendo outras coisas, enfim, e ajudando a patroa em casa, né? Porque senão já viu. Consequentemente, as coisas complicam em casa mesmo. Então, o objetivo de fazer esse bate-papo aqui é informal e, ao mesmo tempo, é a gente bater papo de coisas boas, coisas que a gente gosta de falar, que é futebol, que é o tema, o nosso dia a dia, né? Tentando aplicar aí passar alguma coisa pro pessoal. E aí a galera vai entrando, logicamente a audiência é muito baseada nos amigos, né? Quase que 200%. É. Chamei bastante gente. Então. E a ideia é essa. A gente focou num teminha aí, mas também vamos abrindo para perguntas, enfim, dúvidas. Perfeito. É bem livre, beleza? Como Queria que você você quiser. começasse, queria que você começasse falando do teu início aí, como que chegou o Gabriel Amaral hoje, treinador do Red Bull Bragantino. O Vamos, início. vamos lá. Sonho de criança, aquela tentativa desesperada de ser jogador de futebol. Não vinguei porque não tinha qualidade realmente para isso, né? Tentei jogar até os 21 anos. Parei jogando futsal, inclusive, né? Que acabou sendo a minha paixão da vida. E tenho muita alegria de falar isso, que o futsal ainda fundamenta muitas das coisas que eu atuo, né? Que eu aplico no futebol. E nesse meio tempo, finalzinho da carreira que não explodiu, né? Já começando a fazer a graduação em Educação Física, me formei na licenciatura e no bacharelado, fiz 2 especializações em futebol e futsal e depois em ciências do esporte. E eu tive a sorte de conhecer muita gente boa que me colocou em certos caminhos, né? Por exemplo, trabalhar no meio do esporte universitário, onde eu fui conhecendo muita gente, e o trabalho foi ganhando força assim muito rápido, em termos de resultados até, né? Mas as pessoas começaram a olhar, tipo, quem é esse cara que a gente nunca viu no meio, novo, né? Tá começando a ganhar e o trabalho era de uma qualidade, né, destacada. Foi lá E que eu te aí, conheci, exatamente. exatamente. Demorou até, né, pra gente ter um contato mais próximo nesse meio aí, né? Pois é.
Mas a partir do esporte universitário eu fui conhecendo muita gente, até estava lembrando hoje de uma história muito bacana que foi o que me fez entrar no futebol, né? Eu tive o prazer de treinar a equipe da Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? Onde eu conheci o Renan, que hoje é o nosso head scout aqui do Red Bull. E no final de treino, eu não trabalhava em outros lugares ainda, né? E ele ia sair para assistir um jogo para fazer captação de jogador. Aí eu falei, pô, eu quero ir com você. E nós fomos até Osasco assistir um jogo de um sub-17, se não me engano. Jogo de rodada de Campeonato Paulista, adiantado. Sub-20, perdão. E eu comecei a perguntar para ele, como é que você fez para entrar, o que você faz, qual é o teu trabalho, porque eu quero viver disso também. Aí ele falou, então quando tiver uma oportunidade a gente vai conversar. E acabou que essa oportunidade surgiu pouquíssimo tempo depois de entrar como captador nas categorias de iniciação do Red Bull, né, que são as categorias de 10, 11, 12, 13 anos. Aí comecei a ver muito jogo, a conhecer muita gente, tive o link do futsal pro futebol, né, porque são as categorias que nos oferecem mais jogadores, mais processo de captação, mais poder de captação até a partir do futsal. E aí a carreira seguiu, né? Eu tinha a oportunidade de sair para o Sub-14 do Desportivo Brasil, isso foi em 2018, eu ia falar um ano espetacular, mas foram na verdade 7 meses espetaculares, assim, a coisa aconteceu muito rápido lá, né? E isso você acompanhou bem, né, Vitão? Sim. Um ano muito vencedor em termos de resultado dentro de campo, em termos de formação de jogadores também. Pô, 3 meninos, a gente teve 3 meninos na lista final da seleção brasileira sub-15 que disputou o Sul-Americano, né? Mas 4 convocações ao todo. Tivemos muitos resultados de campo bons, né? Vitória na Paulista Cup, da Copinha sub-14 também. E acabou que eu tive então a oportunidade de retornar para a Red Bull, né? Já nesse processo aí dessa retomada com uma divisão nacional, Série B, depois a conquista para a Série A. E já retornei na categoria sub-15 de lá, né? Tive um ano de 2019 também muito feliz. A gente bateu na trave em termos de resultado para muitas coisas, mas feliz pelo processo de tudo aquilo que a gente desenvolveu também. E esse ano de 2020 já começou bastante promissor também, né, cara? Uma equipe que chegou à final da Copa Votorantim em janeiro. E já tivemos 2 jogadores convocados também para a seleção sub-16, né? Que o Dudu começou a tocar o processo agora. E, enfim, isso também traz um pouco mais de ansiedade, né? Que a hora que começando a pegar no breu, a gente teve essa pausa, mas a hora que a gente retomar, tenho certeza que as coisas vão voltar ao normal e o processo vai ser bem conduzido também, a gente vai voltar a ter alegrias aí, né? Ainda mais com o momento que o clube vive, o tamanho, a proporção que tem tomado, né? O nosso trabalho também está muito mais visado agora, então está sendo muito bacana para todos nós, né? Ô Gá, feitas as apresentações, a gente escolheu um tema que é captação do início do processo até entrada no clube, enfim, até chegar no profissional. Você mesmo falou e vivenciou isso, talvez não por muito tempo, mas você vivenciou a parada da captação. Como que você vê hoje como os clubes lidam com a captação do ponto de vista da tua visão, diretoria, e aí depois nós vamos vir para as comissões técnicas aí também. Sim. Não tem mais para onde correr, né? A captação espontânea, como se tinha, por exemplo, na minha época, quando eu tentava ser jogador, eu fazia peneira no clube. Hoje esse processo de peneira, ele está muito mais restrito, até porque os clubes estão percebendo que, infelizmente, isso não traz mais tanto resultado, né? O aproveitamento do menino que se inscreve numa avaliação como essa é muito baixo. Ao mesmo tempo, a gente está convivendo com um processo muito difícil no país, né, em termos de violência, cada vez menos se joga bola na rua, então as crianças acabam buscando escolas, projetos, e é daí que tem partido boa parte do processo de captação dos clubes que eu vejo por aí, né? E aí quem tem um pouco mais de capacidade de investimento para procurar, sai nas regiões mais remotas do país, mas buscando nesse mesmo conceito, né, para trazer jogadores de qualidade. Única questão, eu acho que a gente está, de maneira geral, que eu observo por aí, né, errando no onde buscar e a forma como buscar, né, porque eu acho que os meninos, para entrarem nesse processo, eles têm que ser buscados cada vez mais cedo. E já tão cedo a gente está entrando numa concorrência maluca sobre um jogador, por exemplo, um menino, né, de 10, 11, 12 anos de idade, né? E isso acaba gerando uma loucura e muitos clubes correndo atrás do tempo perdido lá na frente, né? Você vê hoje clubes com muita condição de fazer investimentos a um menino de 16 anos, de 17 anos, a partir do primeiro contrato profissional.
que é legítimo, acho que faz parte também, né? Desde que as compensações sejam entregues a cada um que participou do processo, né? Em relação às diretorias, não há mais espaço para clube fechado para empresas, para empresários, para agentes, não há mais essa possibilidade, porque muito dessas vias de entrada dos jogadores é a partir desses profissionais, né? E inclusive eles auxiliam demais o nosso trabalho, fazendo indicações, colocando jogadores dentro do clube, coisas do tipo, né? E isso, inclusive, estreitou uma das nossas relações, né, Vitão? E eu acho que isso é parte fundamental do nosso trabalho, realmente. Clube aberto significa atender essas oportunidades de parceria, clube aberto significa promover eventos que os parceiros possam levar jogadores lá, meninos, enfim. E clube aberto significa estar atento a qualquer possibilidade de mercado que surja, né, independente da categoria. E já partindo para a questão das comissões também, mas você já acabou meio que respondendo a segunda parte da pergunta. Na tua visão, a comissão tem que participar ativamente do processo de captação, então. Totalmente. Não só receber e avaliar. Os problemas são mais profundos, eu entendo, né? Porque, a princípio, você precisa ter uma ideia de clube, né? Que tipo de jogador o clube quer trazer para dentro? Esse menino não vai poder entrar no clube e ficar lá 2, 3 meses, depois a gente simplesmente decidir que não vale mais a pena e mandá-lo embora, né? Não é assim que se lida com uma vida, para começar. A ideia sendo clara para o clube, o processo de captação através das equipes de scout já fica muito mais clara. Quando chega para o treinador, já chega um pouco mais mastigado também, né? Mas se o treinador não tem a participação, a comissão técnica como um todo não tem uma participação direta, integrada, não faz sentido, né? Porque o jogador não vai chegar e ser exposto ali e colocado goela abaixo do treinador, né? E muitas vezes o caminho contrário também não vai acontecer. Então, eu sou muito a favor do pensamento alinhado, né? Do clube que anda de forma linear. Se as coisas não forem assim, se o processo não for linear, não faz sentido trazer o jogador. E quantos casos a gente tem, né? O treinador vamos dar um exemplo. Se o treinador do Sub-15 gostou do Vitor, e o Vitor passa um ano de Sub-15, tem minutagem alta com ele, participa, joga, tem desempenho razoável na visão daquele treinador, mas na visão do treinador da categoria de cima, as coisas não acontecem dessa mesma forma. Isso também é legítimo, isso também é plausível que aconteça. Agora, a partir do momento que o número de jogadores que passam por essa condição é mais alto do que os que seguem no clube, então a gente tem que coçar a barba porque alguma coisa está errada aí, né? Então, vamos para a mesa e vamos discutir, né? Exato. Vamos então, para a mesa e vamos sentar, enfim. Essa é a minha inquietação de sempre, né? Não faz sentido o menino estar no processo porque eu gosto, porque eu quero. Ele tem que ser um menino que o clube quer, que o clube gosta, né? Que faça sentido para todos. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E hoje, na tua realidade, no Red Bull, inicia-se o processo já do 10, do 11. Quando chegam os meninos com 14 anos, aí você começa a detectar suas carências, ou vai vindo porta de caverna, aberto, e você vai trazendo e montando verdade. De novo. Eu não posso reclamar porque, de muitas maneiras, a minha barriga está bem cheia, viu, Vitor? Porque, assim, a gente tem uma equipe de captação muito boa. Muito boa. Caras que entendem do jogo, entendem de jogador, aquilo que a gente brinca, né? O cara tem um olho bom para detectar jogador. E o processo está acelerando e mudando de uma maneira muito eficaz aqui, nós temos visto. Muito em função da proporção que o clube ganha esse ano, né? Principalmente a partir de 2020, com a ascensão à Série A, e veio para ficar. A gente ampliou demais a nossa equipe e os nossos processos, desde o Sub-10. Então é um projeto que a gente chama de Under My Wing, né, que o menino entra ali a partir dos 10 até os 13 anos. São captados aí por todo o território nacional, passam por um processo de treinamento dentro das possibilidades, né, porque o clube não faz loucura de alojar, trazer família para perto, né, coisas fora da legalidade até. Esses meninos são desenvolvidos dentro desse processo. A gente tem a perspectiva de disputa do Campeonato Paulista até Sub-11 e Sub-13 esse ano, que é uma lacuna que a gente tinha, né, em termos de formação competitiva dos meninos, e agora eles vão ficar com a gente lá e vão ser melhores vistos até nesse sentido. A partir dos 13 anos especialmente, a gente já está conseguindo ter uma visão mais clara de quem é quem, porque os relatos já vão chegando, os meninos já estão mais dentro do CT, a gente consegue vê-los com mais frequência.
aos 14 anos já estão trabalhando diretamente lá dentro, né? Quando eles completam 14, aí sim alojam. Então a gente está vendo no dia a dia mesmo, com um pouco menos de distância até do que temos nas categorias do 13 para baixo. Mas assim, estou muito feliz de falar, desculpa a repetição até, minha barriga está cheia, porque lá nós temos um processo acontecendo. E eu tenho certeza que dessa forma a gente vai entregar produtos, né, jogadores melhores para a categoria de cima e, consequentemente, para o futebol brasileiro, né? E assim, alguns resultados, alguns indícios já começam a aparecer, como os jogadores que saíram desse processo do Undermawing e já estão beliscando seleção de base, a própria nossa categoria profissional, né? Caso do Luiz Felipe, que hoje está no Liefering, né? No Red Bull Salzburg, lá na Áustria. O Bruno, que está na nossa categoria profissional 03, jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, fez uma excelente Taça São Paulo, né? Meninos que começaram lá aos 10, 11, 12, 13 anos e seguiram todo esse caminho, né? E, por exemplo, o Natan, nosso volante 2005, convocado para a seleção sub-16 agora, e o Gustavo, goleiro também, são meninos que passaram lá do processo do Undermawing, né? Desde os 12 anos de idade, estão com a gente agora no sub-15 e já começam a figurar. Então, trabalho sério, comprometido, organizado, vai dar fruto, né? E o fruto para nós é isso. Jogador com as 5 estrelas no peito, jogador na nossa categoria profissional. Boa, boa. Então, daqui a pouco a gente já muda de prateleira, já vamos continuar o processo. Mas para terminar, o que vocês têm que fazer, na tua opinião, para ganhar concorrência na captação dos 4 grandes, por exemplo? Cara, a lacuna mais simples, com certeza. Se você olhar, a gente fazia muitas buscas por jogadores na região metropolitana de São Paulo, né? E com meninos de 9, 10, 11 anos. E o nosso perfil de busca, ele bate com o perfil que outros clubes também buscam. Como a gente não competia, como nós não tínhamos uma divisão nacional, por exemplo, uma referência de ascensão de categoria, o pai que tinha a opção entre o Red Bull, à época Brasil, e o Santos Futebol Clube, por exemplo, ele optava pelo Santos Futebol Clube. E óbvio, né, por toda a história, todo o peso de camisa e por aí vai. Então, eu creio que o simples fato da gente ter um processo competitivo agora, a partir do 11 do 13, já vai ser um pouco mais atrativo. A segunda questão eu já acabei de citar, né, que a gente tem uma divisão nacional, tem um clube com sequência, vezes, né, com notoriedade, um clube muito sabe que Tá dando umas a travadas. outra. Se eu mudo aqui, fica melhor. Deu uma travadinha aí. Aí. Tranquilo. Melhorou agora? Melhorou. Vamos lá. Eu ia dizendo que as pessoas passam a conhecer um pouco mais o clube também, né? A gente aparece mais na TV, a gente tem uma divisão nacional, a gente compete contra os grandes o tempo todo com notoriedade, né? Vencendo muitas vezes, empatando, fazendo jogos duros, enfim. E as pessoas veem que tem um processo, né? Que a coisa pode subir da base até o profissional. Eu acho que esses dois pontos são fundamentais. Era uma coisa que a gente sentia muita falta antes, né? E que agora começa a acontecer com mais afinco. E a ideia do Red Bull, como você disse, não é fazer loucura. Trazer família, 10, 11 anos. A ideia de vocês lá dentro não é essa. Principalmente porque a gente parte do princípio da legalidade, né? Isso é uma coisa que o nosso coordenador lá, o Furinha, ele fica muito em cima da gente, né? Os meninos, por exemplo, que a gente faz captação de outras regiões, outros estados, a gente até consegue incentivá-los para vir mais vezes treinar quando possível, sem que percam aulas, né? Mas que estejam no processo conosco, enfim, federados ao clube. Mas passar por cima de legalidade, passar por cima de outros pontos, para nós não faz sentido ainda. É preciso que se diga, né? O que os outros clubes fazem, desculpa, também é legítimo, né? Porque muitas formas eles conseguem uma alternativa para trazer as famílias para perto, enfim, né? Agora, não é o processo que o clube prega, né? Talvez, à frente, se as coisas mudarem, acho que a gente está aberto a isso, né? E até uma coisa da mentalidade da empresa, né? De estar muito atenta, muito aberta a tudo que é novo e ser pioneiro nisso, né? Até o que você disse mesmo, uma palavra-chave aí que você falou na tua resposta, muito até a questão da empresa. O nome já diz empresa. Empresa não é clube associativo. Você não precisa ganhar no 11, no 13, enfim. Até mais para frente as questões competitivas elas vão se afunilando e nós partimos acho que do mesmo pressuposto que
o cara, a partir do 15, ele tem que estar com o espírito competitivo na veia, né? Perfeito, perfeito. E a exigência é cada vez mais cedo, né? Não tem jeito, assim, é uma questão de mentalidade, talvez até a gente fale mais pra frente sobre isso, né? Mas é uma questão de mentalidade que a gente não pode mais abrir mão. Ou o menino tem isso na veia, ou fica muito difícil de desenvolver ao longo do tempo e dos anos, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Gá, e modelo de jogo, como que vocês colocam essa história do modelo de jogo? As nomenclaturas, assim, você fica à vontade, usa as que você quiser. Aí eu também, né, eu sou adepto a futebol, não é uma linguagem universal, né? É que o Aham. pessoal que gosta de modelo de jogo, sub-15, 17, 20, profissional, vocês jogam do mesmo jeito? Como vocês jogam? Como que vocês trabalham essa situação? Então, essa pergunta é muito legal, porque todo mundo comenta isso com a gente constantemente, né? E a Red Bull é reconhecida por isso no mundo inteiro, né? Por incrível que pareça, cara, a coisa até de certa forma simples, na visão geral. Qual é a visão da empresa? Entretenimento. Ela precisa que a nossa latinha de Red Bull, do nosso energético, seja vendida e consumida no mundo inteiro. Para entreter, perdão, a gente precisa criar muitas chances de gol por jogo, evitar que o adversário crie as dele. De que maneira nós vamos perseguir isso? A bola tem que ser nossa. Se a bola tem que ser nossa, quando estivermos sem ela, nós vamos agredir os caras o mais próximo possível do gol deles. Isso é um ponto. Segundo ponto, se ela está com a gente precisa chegar no gol. E chegar no gol me faz ser vertical, né? Então, muitas vezes as pessoas nos questionam do seguinte: então você é adepto do quê? Você quer jogar como o Guardiola? Você vai fazer jogo de posição? Você vai jogar como o Klopp, que tem investido num jogo um pouco mais direto, né? Aliás, com muitas versatilidades e tal. Independente do modelo que a gente vai escolher, a gente precisa entreter, então gerar mais situações de gol que o adversário. Esse modelo, ele não tem nenhum gesso. As únicas questões que a gente precisa é olhar para isso, que o jogador tenha essa mentalidade, que ele seja competitivo, que ele seja combativo, que ele saiba sair de situações difíceis, que ele tenha uma relação técnica muito boa, né, para entregar jogador que entretenha, ele tem que buscar isso, né? Não à toa você vê o Erling Haaland agora, que sai do Red Bull Salzburg, né, com 19 para 20 anos, e está fazendo o que está fazendo na Bundesliga, né, no Borussia Dortmund, um gigante. Partindo desse pressuposto, cara, se a gente quiser jogar em plataforma 4-4-2, 3-4-3, da forma que, se a gente quiser jogar num 10-0, a gente pode jogar. Mas a gente precisa entregar isso para quem nos assiste, né? Muita agressividade, verticalidade, pressão ao adversário, criar situações de gol, o maior número de situações de gol possível e, se possível, não deixar nenhuma para o adversário. Mas aí já vou te cutucar mais um pouco já. Invariavelmente, vocês têm duas matrizes, enfim, uma matriz na Áustria e o Leipzig. O jogador tem que ser formado no estilo do modelo europeu, então. Como estão jogando as plataformas? A gente está jogando 3-4-3. Então a gente precisa ter, desde o sub-15, os extremos efetivos que entretenham, tal, não sei o quê. Já é buscando isso? Os jogadores com versatilidade para isso. Vou te dar um dado até. Ano passado, o nosso sub-15, ele transitou entre 7 plataformas de jogo. Então, nós jogamos com linha de 4, nós jogamos com linha de 3, nós jogamos com linha de 5, jogamos com 4 atacantes, com 2 atacantes, com um só, com 3. Então, acho que a questão da plataforma não é o principal, né? Essa relação do entreter e do formar a europeia, digamos, tem a ver com tudo que é de mais moderno, né? Porque, até infelizmente eu tenho que falar isso, né? Nós aqui embaixo na América do Sul, por exemplo, não produzimos muitas vanguardas, né? Ou nós deixamos de produzir isso, já faz tempo. Né? Exato. Até vendo a seleção de 82 aqui, fiquei fascinado. Caramba, como é que a gente gosta tanto do lateral jogar por dentro, como o Guardiola está fazendo, sendo que o Júnior e o Leandro já faziam isso lá em 82. Nós tínhamos os caras que acertavam de cada 10 cruzamentos, os caras acertavam 8, né? É impressionante, é muito gostoso até de ver a seleção de 82, né? Uma pena que eu nasci depois. Mas, enfim, para a gente não perder o fio da meada. Como os pensamentos de vanguarda atualmente têm surgido de lá, então a questão da gente marcar em bloco alto sempre, de ter uma reação pós-perda muito efetiva, muito rápida, muito agressiva, de controlar o espaço com mais jogadores dentro do campo deles,
essas questões todas vêm vindo mais de lá do que daqui, né? Aqui a gente está se habituando, esteve se habituando, acho que as coisas estão mudando, né? Eu preciso dar o braço a torcer quanto a isso também. Que a gente se habituou a um jogo de menos velocidade, de campos piores também, de variação de clima, enfim, independente do que a gente for usar como justificativa, né? Mas nosso jogo era mais lento, nosso jogo tinha mais linhas próximas do nosso gol do que do gol adversário, e isso acaba ditando um jogo diferente, né? Não à toa os nossos jogadores vão para lá e voltam ainda com esse discurso de que lá eu aprendi taticamente muito mais do que aqui, lá eu evoluí e tal, e eu acho que as coisas podem ser diferentes aqui, né? E Eu acho. o curioso, assim, a geração atual, com celular na mão, controle, videogame na mão o tempo inteiro, tem um lado bom disso, porque eles já têm muita informação, então eles acabam nos cobrando bastante isso também. Isso é muito legal, assim, esse período de quarentena está servindo muito nesse sentido, que por mais que nós não estejamos treinando na prática, né, a não ser exercícios recomendados lá pelo nosso preparador físico, Nuno, nós estamos fazendo uma conduta de treinos de avaliação de vídeos, de conceitos de jogo e tal, e, pô, a molecada de cada termo que você utiliza, se você pede uma medida de pesquisa, eles vão atrás, eles conseguem selecionar e trazer, eles geram discussão para frente e tal. Então, eu acho que a possibilidade de a gente formar jogadores com entendimento melhor do jogo tá aí, tá na nossa mão, né? Sem abrir mão do que sempre foi do brasileiro, do diferencial técnico, do desequilíbrio, né? Mas isso é alicerçado em outros princípios de jogo também, né? Por que não? Eu brinco com o pessoal que trabalha no meio, que, o pós-jogo com os moleques às vezes vale mais do que o jogo, e assim, esteja atento, porque você vai receber perguntas, questionamentos que você não imaginava, cara. Exatamente. E isso é muito legal, né? Porque, enfim, como que era na nossa época? A gente, vai jogar desse jeito. Professor, mas não vai jogar desse jeito. Você era cabrestado. Eu tô na lateral. O professor falou que eu não posso passar o meio, hein? Eu lembro isso. Era isso. Cara, deixa eu perguntar aqui. Cara, uma galera entrando, vários amigos aqui, eu vi. E depois a gente vai colocando as perguntas. Relação do futsal com futebol de campo. Quer responder sobre isso? Você já respondeu no início, mas quer complementar? Muito rápida. É total. Eu até sou um pouco discordante de quem fala de que são esportes muito diferentes. Não na essência, né? Não, ainda mais hoje em dia. A gente trabalha em espaços tão reduzidos, cara. E é impressionante. Mesmo o futebol da base, o sub-14, o sub-15, o sub-13 já é jogado em espaços muito restritos, muito pequenos. Então o cara precisa saber dominar bem para o espaço vazio, ele já precisa ter uma antevisão do que ele vai fazer a seguir, ele precisa resolver rápido, ele precisa passar e aparecer, ele está perto do gol para finalizar. E são situações que o futsal traz a todo momento, né? Muitas das vezes o nosso treinamento é uma reprodução do futsal. Era isso que eu ia falar. Às vezes o treinamento que você deu no futsal à noite, no outro dia você dá no campo. Planejadinho direitinho até que dá. Dá, ué. Por que não? Por que não? Bom, tem um monte de gente aqui. Deixa eu pegar outra pergunta. E aí depois a gente... Professor, comente a respeito do torneio Next Generation e a troca de experiência com outras escolas. Rapaz, assim, é uma pena que ele não seja um torneio aberto para que outras pessoas possam ir lá assistir, né, enfim, porque é um torneio de um nível sensacional, e assim, para explicar para todo mundo, esse torneio reúne normalmente no mês de agosto, a princípio ele está mantido esse ano, né, só que a gente não sabe pela questão da pandemia, ele reúne 16 clubes do planeta, né, em um torneio de 3 dias que a própria Red Bull Salzburg organiza. Então, cada uma das Red Bulls é cabeça de uma chave, né, Salzburg, Leipzig, Nova York e nós, agora Red Bull Bragantino, e eles convidam clubes da Europa, próprio da América do Sul. Ano passado a gente teve a oportunidade de ver o Independente Del Valle de perto, que foi sensacional. O trabalho que esses caras fazem é muito bom. E assim, nós tivemos a oportunidade lá de jogar 2 vezes contra o Schalke da Alemanha, contra o Chelsea, contra o Valência, contra o Red Bull Salzburg. E foi isso, né? Infelizmente nós perdemos a semifinal pro Valência e ficamos em terceiro lugar depois de bater o Schalke 04. E para minha surpresa, olha como a gente é capaz disso ainda. Esse era o torneio que desde que eu entrei no clube eu queria muito ter a oportunidade de ver, de vivenciar, né? E eu tive a oportunidade de ir com uma categoria comandando. E rapaz, o retorno que a gente teve lá foi fenomenal, assim, de preparadores físicos e treinadores das outras equipes que viram no nosso jogo a capacidade de alinhar
uma equipe muito intensa, com ainda bons resquícios de qualidade técnica do brasileiro, né? E a gente era muito preconceituado lá por isso, né? Ah, um menino muito bom, tal, mas poxa, não corre para ninguém, né? Não sabe atacar umas costas ali, demora para reagir, dá uma largada quando perde a bola. E o nosso jogo lá foi muito eficiente nesse sentido. Nós fizemos jogos muito bons lá. Foi uma baita oportunidade, uma baita escola. E, de novo, né, uma pena que nessa questão da pandemia, esse ano no clube nós teríamos a oportunidade de ir à Holanda, disputar o torneio o Marvel Tournament lá, que seria fantástico. PSV, Atlético de Madrid, até o Palmeiras ia também como representante do Brasil. E toda vez que a gente tem a oportunidade de jogar contra outras escolas assim, é um teste, porque não para nós brasileiros. A gente precisa parar também de só vangloriar o que acontece lá. Muitas das coisas boas de lá estão lá, a gente tem que incorporar sim, a gente não pode também ser, digamos, egoísta, invejoso talvez nesse sentido, mas sem deixar de olhar para o que nós temos de bom ainda, né? Nossa capacidade de desequilíbrio individual ainda é muito boa, o jogador brasileiro também é inteligente, ele também sabe pressionar, poxa, sabe? E a partir do momento que nós conseguimos linkar essas coisas, a gente volta a ser vanguarda. Claro, e outra coisa, né? Além do intercâmbio para os meninos, que é sensacional, para vocês da comissão também é sensacional, né? Eu não sei. E como que os caras recebem as ideias do futebol brasileiro? Eles são curiosos? Ou, vamos bater um papo com o cara do Schalke? Não, ele mete uma mala e vira de costa. Não, assim, eu acho que o período de menor curiosidade deles também passou. Pelo menos a minha sensação na Next Generation foi isso. Talvez a gente tenha chamado atenção por características que o brasileiro normalmente não apresenta lá. E assim, esse torneio já foram outras equipes do Brasil também, né? Aí não vai só a Red Bull Brasil ou Bragantino agora. Mas a nossa receptividade lá em relação aos nossos conceitos, à nossa ideia de jogo foi muito boa. A gente conseguiu sentar com treinadores de outros lugares e comparar e desenvolver ideias, e até absorver um pouquinho, porque não, do que eles fazem também, mas principalmente eles querendo saber o que a gente faz, o que a gente produz, para atingir aquele nível de jogo lá, isso foi muito legal. Boa, boa. E acho que é um dos pontos, já responde um pouco daquele nosso questionamento lá de trás. O que o Red Bull pode, comparativamente com os 4 grandes, ganhar na captação? Ganhar nisso. Todo ano vocês viajam, se não uma, se não 2, até 3 vezes, né? Às vezes. Exato, e mesmo nas categorias mais novas agora, né? Embora não com viagens internacionais, né? Mas a gente já tem saído bastante para torneios de curta duração aí pelo país, né? Ô, Gui, vamos lá, vamos subindo a prateleira. O que você acha de diferença, assim, subiu de categoria, sub-17 até o sub-20. O que você acha que precisa ser inserido no menino, no HD do menino, para ele chegar no profissional mais rápido? Porque invariavelmente é o que o mercado quer. Ninguém quer o cara. Hoje os caras. Mas aí é outro ponto que a gente vai tratar. Hoje os caras com 20 anos a galera acha velho. Pois é. Chegar no profissional é correr maratona, né? Eu nem lembro quem fez essa analogia. Não é correr 100 metros rasos, é correr maratona. Exato. O sprint final dura tão pouquinho que é comparado ao teu auge da carreira quando você chega lá ainda, né? Exato. Mas assim, cara, o que eu sinto, isso conversando com alguns colegas está ficando notório também. A gente talvez tenha algum problema geracional em função da gente estar tão enclausurado, né, pelo problema da violência, realidade social nossa, enfim, qualidade de formação do ser humano, não só a qualidade futebolística. Então, a gente acredita que assim, tá faltando um pouquinho de resiliência, sabe? Do menino saber tomar uma pancada poxa, eu vou atrás, eu vou seguir porque esse é meu sonho. Muitas vezes o menino acaba tomando uma pancadinha e vou me proteger aqui e ali, e não acaba buscando os caminhos que a gente considera que seriam um dos melhores, né? Então, acho que eu começo a responder a tua pergunta nisso. Mentalidade. Uma transição de categoria requer do menino mentalidade e adaptação dele para coisas muito diferentes. Então, digamos, o nível de intensidade do jogo, de força, a qualidade da disputa do sub-15 é muito diferente do que o menino vai viver no 17, ele sendo no primeiro ano, ele com 15 para 16 anos tendo que atuar no 17. E o cara, para se adaptar a isso, não dá para tentar fazer só as mesmas coisas, ele precisa ter esse poder de adaptabilidade, né? E daí a resiliência é uma tecla que eu bato bastante. Os métodos de treino que também são um pouquinho diferentes, né? Um pouquinho mais de
voltados à questão da formação coletiva, grupal e coletiva, o menino tem que se adaptar a isso, o olhar talvez fique um pouquinho menos individualizado, embora seja uma visão que, né, acho que a gente ainda pode adaptar melhor, a gente pode pensar em processo de formação com um pouco mais de tranquilidade, embora o mercado queira, os que estão prontos com 18, 19 e 20, Vitor, você pode falar até melhor do que eu, né? Quem estoura com 18, 19 e 20 são aqueles fora da curva, né? Tem muita gente que ainda demora. Exato, né? A maioria deles ainda demora um pouco, 21, 22, 23 para acontecer. Então, até a própria logística dos clubes agora de ter muitas equipes sub-23, perdão, é uma coisa que me agrada bastante. Porque, opa, então eu tenho como olhar com o meu projeto aí com um pouco mais de longevidade, né? Isso dá um certo conforto para as comissões, para quem desenvolve. E nosso próprio exemplo aqui, a gente está batendo a cabeça, assim, mas se você, em termos de resultado, né, mas se você os jogos da nossa equipe sub-23 na Série A2 do Paulista, e, cara, assim, a gente fica tirando os resultados, é orgulhoso de ver, porque a gente consegue fazer um jogo impositivo, a gente cria muitas situações de gol, e aí um detalhe ou outro, que é a experiência do jogo, que é as coisas que o jogador já formado, né, com a formação terminada, ele já consegue fazer, ainda nos falte, né, mas, poxa, só de ter essa possibilidade de competir nesse nível, com meninos de 18, 19, 20 anos, tá sendo muito bacana. E a gente tem meninos 2002 titulares da equipe, 2003 com notoriedade já, né, e isso é bem bacana, e também vem de uma ideia lá da Áustria, né, que o Red Bull Salzburg tem a sua equipe B, né, o Liefering, que disputa Sim. a segunda divisão austríaca também com meninos nesse perfil. Sim, essa daí é outra parte que eu vou tocar daqui a pouco. Ó, galera, pô, você tá com um fã-clube aqui sensacional, hein, cara? Galera aqui pesada, galera da FEAPUC, ó, o Lucaneta. Boa. E aí, Lu, beleza? Deixa eu pegar uma aqui. Putz, qual que é a pergunta inteira do Fábio? Qual a principal característica possível para identificar um atleta que se Acho que é para qualifique? qualifique para ter sucesso. Talvez seja nisso aí. Aqui. Corta. Bom. Ô, Fabião, eu acho que é isso também. Corta, cara. Bom. Mas vamos lá, vamos tentar em cima disso aí. Sem saudosismo. Vou bater na tecla que eu acredito que acho que tem que ser. Ele completou aqui, ó. Na Europa. Para ter sucesso na Europa, tá? Eu ainda acredito que o que tem que ser referencial para nós brasileiros é a qualidade técnica. Porque o entendimento do jogo com o tipo de treinador que nós temos formado hoje em dia, os meninos vão ter. O processo de formação aqui já está ganhando muita qualidade em cima disso, né? De formar o cara para entender o jogo, para enxergar espaço, para ser efetivo e por aí vai. Agora, a nossa qualidade técnica é o que faz a diferença lá. Eu não sei se você tem essa informação, eu não sei nem se eu posso te devolver uma pergunta, mas, assim, vocês têm algum dado em termos de posição? Qual é o número de jogadores que sai para a Europa? Zagueiros, volantes, atacantes. Nós ainda estamos produzindo muito atacante para lá, eles vêm buscar ainda muito disso? Não? Menos? Não, o número exato eu não tenho. O que eu posso te falar é assim, dando um caso específico da F3 com os parceiros, as 2, 3 últimas situações foram tudo do zagueiro. Boa. Então, a última foi uma participação que nós tivemos num menino que está no PSV, que era do Curitiba, o Luiz Felipe, inclusive. Uhum. Então, quer dizer, e assim, os scouts, eles gostam muito do estilo brasileiro aliado à biotipia brasileira para uma função que às vezes não era tão valorizada. Igual o zagueiro brasileiro, ele tem um biotipo top, normalmente ele é rápido, até pela questão da nossa colonização, das fibras, enfim. De morfologia. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele constrói o jogo como ninguém, né? Exato, e é o que se pede atualmente, né? As pessoas estão, de certa forma, cansando de assistir um jogo só de reação, elas querem ver um jogo bonito, construído, desde trás, tal, então faz muito sentido, né? Os nossos 2 melhores goleiros atualmente se destacam, óbvio, pelo que eles fazem embaixo do gol, né? Embaixo das traves. Sim. Mas eles têm se destacado muito pela capacidade de construção deles, né? Ederson e Alisson agora. Fora outros que a gente ainda vai entregar para o mercado ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Aí depois, galera, deixa eu pegar aqui mais uma da caixinha. Mestre Gabriel, no seu entendimento, qual o diferencial competitivo para o Red Bull
captar e reter talentos, acho que a gente já respondeu essa daí, né? Uhum. Aí, peraí. Professor, o que é preciso fazer para você não largar a nossa Tá querida fé brincando. a pouco? Isso aí, isso aí, Paga em isso dia. aí. Ô, louco, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar mais uma pergunta. Aqui, vou pegar essa do Rodrigo Bernardo. Quiserem mandando também aqui, gente, a gente vai tentando pegar aqui, pescar. Safra boa, 2000, 2001, 2002, 2003. Qual você considera uma safra boa brasileira e qual você acha que vai ser a próxima safra boa? Cara, eu acredito muito nessa geração 04 que acabou de conquistar o Sul-Americano Sub-15. E até fazendo uma comparação bem rápida, é o que eu comecei a acompanhar, né, que foi os 2001 para cá. Eu acho que nós temos qualidade técnica em todas as posições e funções ali para colocar jogadores de gabarito nas equipes profissionais daqui, na seleção brasileira, no futebol europeu posteriormente. Eu acredito muito na geração 04. Você achava a 02 que conquistou o Mundial top? Você achava a 02? Cara, os caras ganharam o mundo. Eu torci pra caramba, fiquei muito feliz de ver isso, porque é muito importante para todos nós a gente ganhar sim as competições de base. Mas talvez se eu comparar de 1 a 11, eu ainda acredito que a 04 tenha mais jogadores com um potencial de desequilíbrio do que a 02. A tua pergunta foi meio retórica, né? Não, não, de forma alguma, de forma alguma, de forma alguma. É que invariavelmente a tua história, a tua carreira também se pautou muito pelos títulos que você conquistou com o 04, né? Também. Sim, sim. Mas eu tive a felicidade de acompanhar bem assim, o processo de seleções de base, né, da 01, 02 para frente. O próprio Thiago Badari, treinador nosso sub-17 hoje, ele teve convocação para ser auxiliar da seleção na época em que os 02, 03 estavam lá. A gente troca muita informação sobre gente isso. Finíssimo. Sim, e muito bom treinador também. Muito bom. Aliás, assim, depois eu vou rasgar a seda, né? Mas sou privilegiado porque eu trabalho com muita gente boa lá, viu? Depois a gente fala um por um. Mas, assim, é da minha conversa com os colegas também, viu, Vitor? Assim, muita gente que eu converso, que eu tenho contato, tem essa opinião de que a geração 04 é promissora aí, né? Poxa, a gente teve a oportunidade de disputar a Copa Nike, cara, e foram dias sensacionais, porque em cada campo que você olhava, ó, tem 3, 4 ali que dá gosto de ver, né? Uhum. Samantha pergunta aqui, na sua categoria, principalmente com os meninos de outras cidades, qual o trabalho fora de campo? Psicológico, etc. E se tem? Temos. E, aliás, assim, tem um grande potencial para ser referência, né? Porque o nosso CT é muito bem equipado, muito bem estruturado, os alojamentos são bem cuidados, enfim, tudo funciona, a comida é boa, tal. E os meninos têm a possibilidade lá de ter toda a assistência, né? A gente tem, por exemplo, o assistente social lá, a nossa Magda, extremamente competente, a Luciana, que é a nossa pedagoga. Nós estamos no processo de contratação da nova profissional de psicologia. Fora, assim, né, toda a assistência que os meninos têm dentro da própria comissão. E esse é um cuidado que a gente tem não só com os meninos de longe, né? A partir do momento que a gente abriu as nossas fronteiras, né, que o clube está com uma captação nacional muito mais forte, a gente obviamente trouxe muito mais meninos de fora, mas a preocupação é com todos que estão lá, né? Mesmo os que não estão alojados recebem o mesmo trato, a mesma preocupação, os mesmos cuidados, acompanhamento escolar, enfim, tem tudo bom e do melhor, e eu acho que tem que ser assim. Não, é fundamental que seja, não dá pra gente abrir mão disso, até porque, voltando até a falar do que a gente conversou sobre a Europa, né, os comparativos, cara, assim, a formação do menino europeu é impressionante o quanto é diferente da nossa. Mesmo os meninos de 15 anos, 14 anos que a gente teve contato lá no ano passado, em termos de postura, comportamento, nível da fala, parece que eles são muito mais maduros que os nossos, né? Eles só tiveram oportunidades diferentes, formação diferente, óbvio, né? Não que nós sejamos incapazes disso. Mas esse é um negócio que a gente tem que lidar com muito cuidado, porque isso também forma jogador melhor, né? Com certeza. Seres humanos melhores, chances de ser jogadores melhores, mano. Semana passada eu fiz a live com o Mauro Júnior lá do PSV, e assim, batemos exatamente nessa situação. E eu falei para ele, Mauro, a questão da criação, até do aspecto econômico dos países, ela é absurda, assim. Sim, faz muita diferença, interfere. Deixa eu pegar aqui.
qual a idade para a troca da mentalidade entre aprendizado e jogar para ganhar? Ah, Tato? grande abraço aí. Esse me ajudou a ganhar título. Eu não acho que seja uma troca de mentalidade. A partir do momento, desculpa, que o menino pisa num clube como o Red Bull, ele já está bem direcionado, já está bem ciente de que a brincadeira futebol passa a ganhar outra cara, né? Mesmo ele lá com seus 10, 11, 12 anos de idade. E eu acho que isso é uma escada, né? Você vai colocando ali os tijolinhos para o menino chegar no teto dia a dia, mês a mês, ano a ano, né? Mas como eu falei, acho que não tem um ponto de mudança ali, não tem um limiar. É uma construção constante. Eu acho que a partir do momento no caso, ele aloja ou ele vai para competições um pouco maiores, aí eu acho que o cara começa a entender. Pô, eu tô tendo que deixar minha família, eu tô tendo que viajar, eu falo por experiência própria, de quem já viveu N situações com os moleques. Aí você começa a ver se o cara tá preparado mesmo e qual é o tipo de trabalho que você vai ter que direcionar com ele. Exatamente, isso proporciona um ponto de ruptura para muitos casos, né? O menino que não consegue exportar, que definha, enfim, voltando à história da maratona, né? Ou o menino que, então, é isso que eu quero para a vida e abraça e vai, né? Há uma galera aqui elogiando. Pergunta do Zé, alemão. O alemão foi seu adversário já também, né? Provavelmente, algumas vezes. Algumas vezes. Professor, você falou da importância do futsal. O Red Bull tem alguma parceria de formação no futsal? Não, ainda efetivada não. Particularmente, sonho meu ver isso acontecendo É uma lá ideia, dentro. né, velho? Vamos lá, eu vou tomar o exemplo do Santos Futebol Clube, que eu acho que tem uma das referências importantes aí. O Santos, ele forma os meninos no futsal a partir dos 7, 8 anos de idade, se não me engano, já tem sub-7 lá. E o menino com 11 já começa a fazer a transição para o campo, às vezes até um pouquinho antes, né? Eu acho isso fundamental. Já falamos 500 vezes aqui da relação do futsal com o futebol, e eu acho que é um passo que o clube vai dar no futuro próximo aí, porque está todo mundo muito atento a isso já. É uma ideia. E boa pergunta do Zé, porque até é assim, é muito mais fácil você estar competindo e olhando, né? Sim. Você ter a sua equipe e já competir e olhar. Aqui tem outra pergunta do Juan. Aí depois eu vou trazer essa para o final aqui. Eu vou pegar essa do final. Tem mais uma na caixinha aqui. Cadê na caixinha? O Vitor Baroni. Quando você acha a idade boa para ir para o exterior, meu querido? Difícil responder. Ser humano, todos nós somos muito diferentes. Eu já vi casos de menino assim com 17 para 18 anos fazer uma transferência dessa, 18 anos na verdade, né? E lidar muito bem, segurar a onda, se adaptar ao país e ir embora. Eu acho que isso é muito particular. Vai do clube que faz a negociação conhecer esse menino, detectar se ele está pronto mesmo. Não adianta pensar nas cifras na frente, porque você acaba, de repente, prejudicando a vida do garoto até, né? E não foram poucos os casos de meninos que aconteceu isso, né? Destacou muito na base, foi embora cedo, não vingou, voltou e a carreira dali só para baixo, né? Então, acho que essa preocupação tem que acontecer. Não vejo que exista uma idade limite, não. Às vezes é muito particular e vai da formação do menino. Né? É isso que eu ia falar. Vai muito da formação, do mercado. A gente fala por experiência, a nossa experiência mais emblemática, que é a do Mauro, eu acho que a gente acertou assim, 200% na ida no país, em tudo. Uhum. E a adaptação dele foi fantástica lá. Né? Foi top. Até tá até no YouTube a entrevista, ele falando que foi fundamental ele chegar já falando um pouco de inglês, enfim, e todas as... Só que assim, é aquilo. É muito do ser humano, de como o cara... O Mauro, desde sempre, ele teve esse negócio do ser maduro demais, de ser fora da curva, a cabeça europeia. Uhum. Deixa eu ver. Depois... Olha o Caneta zoando aqui, falando que você acha que o Yandre cavando no treino específico do goleiro. Deve ser ridículo, né? Não queira ver essa cena. Se eu te conheço, você deve gostar bastante. O cara do treino específico de goleiro cavou no treino lá. Pelo amor de Deus, cara. Enfim. O Carlos, que está sempre
na área. O Gabriel, onde acontecem as captações de vocês? É só através do site? Não. Principalmente em função dos captadores, e o que a gente bate muito na tecla é: o menino precisa estar na ativa, ele precisa estar disputando alguma coisa, nem que seja pela escola dele, escolinha, pelo projeto do próximo da residência, porque os nossos captadores varrem competições do território nacional inteiro, né? Tanto as de nível menor quanto as de nível maior, em que os próprios clubes grandes entram, enfim. Mas a captação pelo site é uma tentativa daquilo que eu citei anteriormente, né? Que o clube tem que estar atento a abrir o clube, né? A oportunizar as pessoas também, né? E acaba que essa via acaba gerando jogadores para nós, quanto mais novos, né? No sub-10, no sub-11, é uma via muito interessante de captação. Hein? Sim, sem dúvida. Ó, o Glauco falando que batemos na trave na Votorantim, lá do Boa Bola. Esse é um projeto top, por exemplo, de formação. Tamo de Os olho. caras que fazem um grande trabalho. O Boca, Penha, Amaral, você acha que na base é fundamental o sistema analítico ou global? De novo, não defendo um ou outro, eu defendo a formação do todo. E eu acho que o todo passa por várias pequenas partes. Se você for olhar nossa atividade no dia a dia lá, cara, a gente, muitas das vezes a gente se pauta no desenvolvimento de trabalhos analíticos para desenvolvimento de uma ação técnica ou por uma introdução de uma ação técnica, depois relaciona com uma questão de uma forma jogada, por exemplo, do jogo reduzido, enfim, mas essa dissociação eu acho que já nem cabe mais ser discutida, embora tenha muita gente que defenda isso ferrenhamente, né, de um lado ou do outro, mas não entro nesse mérito. Acho que as duas coisas podem ajudar e muito. Se você me perguntar o que eu utilizo mais, eu vou mais para a teoria sistêmica, vou para os métodos globais, e acho que o pensamento analítico ele não pode ser 90% do teu tempo, mas ele está longe de ser descartável. É uma situação que a gente vem discutindo aqui em algumas lives, e a pergunta vem em quase todas, e todo mundo... Eu não sei se todo mundo aplica, mas todo mundo vem nessa linha do discurso. Não vou mais pelo método global, mas não posso esquecer o analítico, que é a minha opinião também, que eu acho inconcebível os caras passarem a semana inteira sem fazer um treino de finalização específico, enfim, essas coisas que a gente já sabe. Tem as coisas mais básicas, como melhorar o teu primeiro toque, como uma condução em ambidestria, como passar com as duas também, isso faz parte, cara. E muitas vezes num contexto de jogo, é difícil saber o que vem primeiro, se o ovo ou a galinha, né? O menino errou por quê? Porque não percebeu, porque errou o gesto. Nem sempre isso está tão palpável, tão identificável assim, né? Então, que se desenvolva ambos. E aí a gente avalia o todo depois. Sim, sem dúvida. Ô Gá, nossa, tem uma galera aqui. O Zuin tá te mandando um abraço. Meu latera. Aí a Samanta falando que se o Brasil não aproveitar o Amaral, a Europa leva. Não tenha dúvida. Mais uma pergunta aqui. Quais atividades têm sido passadas para os atletas jovens nesse período de quarentena? Acho que você já falou um pouco, né? Já. Mas em suma é isso. Assim, a gente tem trabalhado na semana com cargas de treinamento físico, de sustentação, e o Nuno, nosso preparador físico, ele tem dividido as cargas individualmente para os meninos e passa a programação para eles, e eles estão devolvendo para nós em forma de vídeo, eles têm um aplicativo também que eles relatam todo o processo de treino deles, e analista de desempenho, que é o Maurício, o Juliano, nosso auxiliar, o Guilherme, treinador do 14, e eu estamos desenvolvendo conteúdo teórico de análise de vídeo, de estudos, enfim, para mantê-los também em relação direta com o jogo em si, né? E além disso, a gente tem aproveitado a carona dos desafios aí que a rapaziada tem feito aí de embaixada, de alguma questão técnica, os próprios meninos sugerem, um grupo desafia o outro, isso está sendo bem legal. É importante também. Aqui tem uma pergunta legal, o Michael. O RB trabalha com o efeito de idade relativa? Não. Explica o que é idade relativa para o pessoal que não saiba, talvez. Por exemplo, eu e você podemos ter a mesma idade, mas termos desenvolvimentos fisiológicos diferentes, né? A gente pode ter nascido não é no mesmo mês, né? Você nasceu no mês de abril, eu nasci no mês de setembro, e isso acaba interferindo no nosso desempenho, né? E aí a gente faz uma avaliação lá
do desenvolvimento do garoto, fisiológico, para saber em que passo ele está, e a gente respeita isso, né? Mas não que a gente limite o menino que está num processo um pouco mais acelerado do que o outro, ou algo do tipo, né? A gente repara, mas não limita, né? Em suma, a gente acaba meio que indiretamente, né, optando por um perfil fisiológico do menino de maturação normal ou até de tardia na frente do menino que tem a maturação adiantada. Mas isso é uma questão do clube. O clube investe nesse processo de formação, né? Outros lugares investem em outras maneiras e tá tudo certo. Então eu fiz a live com o Ale do Inter, com o Alessandro, coordenador de captação do Inter, e ele me falou que lá eles estão fazendo uma coisa muito interessante que eu não sabia, chama-se Projeto Laboratório. Cada categoria tem 5 vagas para atletas de maturação tardia. Então ele, às vezes o atleta não está nem indo para jogo, enfim, resumindo, é isso. E aí eles colocam o cara para... Deixa eu comentar sobre isso, Vitão, porque esse é um negócio muito importante. Mas eu preciso conhecer. Você comentar mesmo. Exatamente. Então vamos lá. Obrigado pelo espaço. Eu não posso falar do que o Internacional faz sem conhecer. Né? Eu vou dar minha opinião em cima de coisas que eu reparo. Muitas das vezes a gente vai assistir, por exemplo, um jogo de Campeonato Paulista Sub-15 aqui, vou pegar a minha realidade. E, sei lá, um chute, eu consigo colocar uma proporção aí de 2, 3% de meninos tardios que conseguem jogar nesse nível. Né? Quando, em teoria, se a gente não se preocupa com isso, se a gente se preocupa com qualidade, essa proporção devia ser um pouquinho maior. A gente devia ter meninos com essa relação de maturação mais tardia tendo mais efetividade. É que realmente o jogo hoje está muito difícil para quem não tem condições físicas ainda, né, já um pouco mais destacadas para conseguir suportar carga, intensidade, exigência mental, exigência técnica, tática, enfim. Então, meu único porém é esse, assim, o projeto deve ser muito bom. E eu tenho certeza que o Inter faz um trabalho bom, porque não à toa, né, não só os resultados de campo, né, mas os jogadores estão entregando no profissional ao longo dos anos. Sim. Agora, a questão é o quanto de tempo efetivo de jogo esses meninos conseguem ter. Será que tem competições que eles são mais expostos do que outras? Será que eles têm espaço para jogar? Não, né? era o que ele falou. É exatamente nesse sentido. Mas também só estou trazendo um exemplo para a gente contextualizar o como às vezes poder incluir o jogador de maturação tardia que você acredita, que, enfim. Acho que é possível criar contexto para isso, também não é excludente, mas eu tenho que destacar que existe uma dificuldade muito grande de se fazer isso. Tá. O Glauber está elogiando. Valeu, Glauber. Obrigado. O Juan está perguntando aqui. Nós já estamos meio que na finaleira, pelo que eu estou vendo. Se quiser, depois a gente abre de novo. O Juan está perguntando quais são as metas profissionais em um futuro breve e a longo prazo. Cara, breve voltar a trabalhar. Já tô com coceira de ficar em casa, cabeça saindo fumaça, louco para voltar a trabalhar. Mas, enfim, formar em breve, em curto prazo, vamos colocar assim, formar o melhor jogador possível para que ele pise no nosso Sub-17, para que ele tenha a possibilidade de jogar na nossa equipe Sub-23, depois na nossa profissional. Penso muito e acredito muito no que a Red Bull oferece em termos de formação. Não à toa optei por voltar para lá e estou muito feliz onde eu estou hoje. Quero ter uma oportunidade, aí falando mais do lado pessoal, né, de uma seleção brasileira de base. Isso é meu sonho, por hora. Até porque por hora eu não aspiro categoria profissional, nada do tipo, né? Eu quero ser referência na base, estou me preparando muito para isso, estou estudando demais para isso. E acredito muito no trabalho que eu, a comissão e as pessoas que trabalham ao meu lado aqui conseguem fazer. Beleza. É isso. Acho que, se quiser, porque vai acabar o tempo daqui a pouco, se quiser sair e voltar só para a gente terminar uns 10 minutinhos para falar de Sub-23 e transição, você está com tempo ou não? Estou contigo, estou à sua disposição, vamos embora. Então vamos fazer isso aí. A gente sai e volta e pega mais 10 minutinhos para falar de Sub-23 e transição. E Fechou. Mais dúvidas para a galera. Beleza, Fechou, galera? Bora.